Bom, tentei fazer aqui uma malha quadriculada nessa pequena lousa, para a gente poder falar um pouco sobre as fórmulas que a gente tem para encontrar a área de figuras planas, especialmente de quadrilátero. A atividade 1.2 pediu para vocês pesquisarem, e eu já apresentei para vocês as respostas das expressões, ou seja, do cálculo, para a gente fazer o cálculo de área de uma figura plana. Então, a primeira coisa que eu quero diferenciar com vocês é perímetro e área. Vamos imaginar que eu tenho um terreno. Deixa eu subir a câmera. Vamos imaginar que eu tenho um terreno representado nessa área aqui, achurada. O que é achurada? Essa área que eu tô rabiscando aqui. Então, eu tenho 4 quadrinhos que representam o meu terreno. Se eu perguntar para vocês qual que é o perímetro desse quadrinho, e eu digo que cada risquinho desse aqui vale 1, o perímetro, vamos lembrar? O perímetro é a soma dos lados. Então, é somar os lados. Agora, a área, a ideia de área é quanto que eu gasto para cobrir, tá? A ideia básica é essa. Então, perímetro é como que eu vou fazer, quanto que eu vou fazer de gasto para cercar, e área é para cobrir. Essa unidade da apostila vai falar exclusivamente de cálculo de área. Então, vamos ver para esse exemplo que eu coloquei aí na lousa, que é um quadrado, como que eu posso fazer para calcular a área dessa figura? Vamos lembrar, ó, vou escrever aqui do lado, quadrado. A figura que eu tenho aqui é um quadrado. Observa que eu tenho um quadrado que tem 1 mais 1, ou seja, 2 lados de medida em ambas as direções, tanto no comprimento quanto a largura. Por isso é que eu tenho um quadrado, né? Se não tivesse as mesmas dimensões, não seria um quadrado. Bom, vamos ver como que eu vou fazer para calcular a área desse quadrado. Você percebe que você tem aqui 2 e aqui 2, ou seja, 4 no total, porque eu faço 2 vezes 2. Então, a área do quadrado, ela é dada pelo quê? Por essa regra aqui. Lado ao quadrado. Às vezes, eu posso usar uma letra só, o L, para representar o lado ao quadrado, que é lado vezes lado, tá? Então, retângulo, vai, que dá para engatilhar aqui facinho. Vamos falar de um retângulo. Como que essa figura aqui deixa de ser um quadrado? Se eu colocar aqui, ó, mais um quadrinho, eu vou passar a ter 3 de comprimento e 2 de largura. Aí, eu conto, eu vejo que eu tenho 6, ou seja, 3 vezes 2. Então, a regra para retângulo é comprimento, que eu chamo de C, vezes largura, que eu chamo de L, tá? Então, já tenho 2 fórmulas demonstradas. Quero falar com vocês agora de triângulo. Vou apagar aqui essa última coluninha de quadrado, que fez com que eu tivesse um retângulo. E agora, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dividir esse meu quadrado, esses dois aqui, ó, ao meio. O que vai acontecer? Vocês vão perceber que nesse triângulo que eu construí agora, eu não tenho mais o lado vezes o lado, ou o lado ao quadrado. Eu tenho a metade dele. Então, num triângulo, eu chamo que eu tenho aqui embaixo de base. E o
que eu tenho aqui em cima, eu chamo de altura. Se eu dividir a base que eu multipliquei pela altura por 2, eu descubro que a fórmula para encontrar a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, ó, cheguei em uma fórmula, 2, 3. Vamos seguir adiante. Vamos falar um pouquinho, deixa eu desenhar aqui e a gente já conversa. Bom, pessoal, agora vamos falar de trapézio. E o que é o trapézio? O trapézio é aquela figura geométrica que tem só 2 lados paralelos e os outros 2 não. Então, separei aqui, ó, 3 tipos de trapézio. Esse primeiro, que eu tenho esses 2 lados aqui paralelos, esse aqui é perpendicular, ou seja, forma 90 graus, esse aqui não. Esse aqui, que é um trapézio isósceles, quer dizer que este lado e este são semelhantes, embora o meu desenho não tá parecendo muito semelhante, mas é essa a ideia. E o último, que é um trapézio escaleno, que nenhum dos outros 2 lados são semelhantes. Ah, o primeiro é um trapézio retângulo, porque ele tem um lado de 90 graus. Então, olha só, para essas 3 situações aí, tanto faz quanto no primeiro, no segundo ou no terceiro, a regra de cálculo de área vai ser a mesma, mas eu vou mostrar para vocês como que eu vou chegar nessa regra. Seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês a área do trapézio usando a área de figura que eu já conheço. Então, eu vou pegar essa figura, esse vértice aqui, ó, e vou ligar ao vértice oposto aqui. O que vai acontecer? Vai formar, vou até tirar esse vermelho aqui de dentro para vocês conseguirem enxergar. Vai formar 2 triângulos, o triângulo 1 e o triângulo 2, tá? O que acontece com a área de triângulo? A área de triângulo a gente conhece, é o quê? Que eu acabei de mostrar para vocês agora há pouco. É base vezes altura dividido por 2. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um triângulo que vai ser este aqui, que é o triângulo 2. Vou até colocar aqui embaixo, deixa eu apagar aqui, para poder explicar para vocês. Eu vou ter o triângulo 2, e eu vou começar a falar pelo triângulo 2, a área do triângulo 2, deixa eu colocar aqui A, para vocês saberem que eu tô falando de área. Área do triângulo 2. A área do triângulo 2 vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2. O que é a base disso aqui? Daqui até aqui. Que a gente costuma chamar de base grande. Então, vou pôr um B grande. Base grande vezes a altura. Vamos falar essa altura aqui, que eu não sei quanto que é, dividido por 2, tá? E o que é a altura? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se a caneta vai pegar. Não vai pegar, danada? Não pegou. A altura é isso aqui, ó. É a distância daqui, da base, até aqui o ponto mais alto. Essa aqui é a altura, tá? Mas o que eu quero que vocês percebam? Mesmo esse triângulo estando de ladinho aqui, ó, se eu puser ele do modo que ele tá aqui e medir a altura dele, que é a distância daqui até aqui, mas eu não meço assim na diagonal a altura, eu meço na perpendicular. A distância, aliás, a altura dele vai ser absurdamente a mesma altura deste outro triângulo. Então, a altura do triângulo pequeno é a mesma altura do triângulo grande, tá? E aí, eu vou colocar aqui do ladinho pra gente ver. Então, ó, a área do meu triângulo 1, ela vai ser o quê? A base, que nesse caso aqui a gente vai chamar de base menor, é um Bzinho menor. Base menor vezes a mesma altura do exercício do item anterior, dividido por 2, porque é regra de triângulo. E o que vem ser a área do trapézio, então? A área do trapézio é a soma dessas duas, porque, ó, a minha figura inicial, o meu trapézio, é formado pela junção da figura 1 e da figura 2.
que eu vou fazer aqui? Eu vou usar um pouquinho de matemática que eu conheço. O que eu vou identificar? Fatores que repetem nas duas parcelas aqui, que é a altura e o dividido por 2. A mesma altura que aparece aqui é a mesma altura que aparece aqui. Então, o que a gente faz? A gente vai pôr em evidência, vai surgir a fórmula, que é o base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Essa, então, é a regra de cálculo da área do trapézio. É base maior mais base menor vezes a altura, que a gente às vezes chama de H, mas se eu quiser aqui eu vou escrever alt, dividido por 2. Ou a altura mesmo, né? A altura dividido por 2, tá certo? Eu havia pulado, vamos falar aí de paralelogramo. O que é um paralelogramo? É um quadrilátero que tem lados opostos, iguais e paralelos. Ó, este lado é igual a este e este lado é igual a este. Como que eu faço para calcular a área de um paralelogramo? Vocês estão vendo que eu fiz aqui, ó, o pontilhado, para a gente entender qual é a altura desse paralelogramo. Eu sempre meço a altura na vertical em relação à base. Então, o que eu posso visualizar? Que esta figura aqui, essa partinha aqui, ó, que eu vou fazer o rabisco, ela encaixa aqui. Então, por isso que quando eu vou fazer a área de paralelogramo, o que eu faço é pegar a base e fazer vezes a altura. A gente chama a altura normalmente, nos exercícios de geometria, de H. Então, o paralelogramo eu faço dessa forma. Essas explicações são essas. Bora fazer exercício. Bom, vamos agora falar dessa figura que se chama losango. O que é o losango? Ele tem os lados paralelos entre si, os lados opostos paralelos entre si. Então, o que eu consigo verificar? Este lado e este lado são paralelos, eles são opostos e paralelos, e este também são opostos e paralelos. E o que ele tem? A gente tem num losango. Num losango, eu consigo ver sempre duas diagonais. Quais são as duas diagonais? O que é diagonal? É sempre o segmento de reta que une dois lados que não são consecutivos. Então, ó, dois vértices não consecutivos. Esse vértice e esse, eles não são consecutivos, eles não são vizinhos. Eu consigo traçar uma diagonal. E este não são consecutivos, eu consigo traçar outra diagonal. O que eu verifico aqui? Tem uma diagonal que é maior, que eu chamo de D grande. Eu vou pôr até aqui embaixo para ficar melhor para vocês entenderem. E eu tenho uma diagonal, que é uma diagonal menor, que eu chamo de D pequeno. Então, diagonal maior e diagonal menor. O que vai acontecer se eu observar com atenção essa imagem aqui? Eu vejo que eu consigo prolongar e eu coloco meu losango dentro de um retângulo que tem as seguintes dimensões: diagonal maior de comprimento e diagonal menor de largura, certo? E aí, o que você vai conseguir enxergar aí dentro? Você vai conseguir enxergar que aí dentro você tem oito triângulos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bem? Tá. E qual que é a fórmula para encontrar medida de área de triângulo? Base vezes a altura dividido por 2, correto? Correto. O que a gente vê aí dentro dessa figura que eu acabei de desenhar? Que este triângulo e este são iguais, eles são congruentes. Este e este, a mesma coisa. Este e este, a mesma coisa. Este e este, a mesma coisa. Ou seja, o que tem dentro forma um losango, e essa partezinha aqui que eu tô passando a caneta vermelha
seria o que resta do meu retângulo, mas que também ajudam a compor um novo losango de mesma medida, igualzinho. Se eu pegar esses pedaços aqui, ó, recortar e montar outro quebra-cabeça aqui do lado, eu consigo montar um losango igualzinho. E o que eu quero, então, que vocês percebam? Se fosse para calcular área de retângulo, eu faria comprimento, que é D, deixa eu pegar aqui, eu faria comprimento, que é D, nesse caso ali, que é a diagonal maior, vezes a diagonal menor, que é a largura, se fosse um retângulo. Mas eu observei que dentro do meu retângulo eu consigo desenhar exatamente 2 losangos. Então, por isso que a área de losango é diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2, certo? E aí, com isso, a gente matou tudo e fizemos as demonstrações de todas as fórmulas que eu coloquei lá para vocês. Bom, vocês viram até agora as demonstrações que nós fizemos para explicar o cálculo, para chegar naquelas fórmulas, aquelas regras, para encontrar área de polígonos, no caso especial de paralelogramo, de quadriláteros. Vamos ver então o exercício 1.3. Vamos lá. Um retângulo tem 8 centímetros de base e 4 centímetros de altura. Encontre outros retângulos cujas medidas sejam diferentes e que resultem em uma área igual ao retângulo dado. Este exercício é uma delícia para a gente aplicar a compreensão. Vamos lá, ó. Qual que seria a área de um retângulo? A regra é base vezes a altura ou comprimento vezes largura, depende do livro que você está trabalhando. Eu vou colocar aqui comprimento vezes a largura, melhor. O comprimento dado aí nesse exercício é 8 e a largura 4. Então, nos resulta em 8 vezes 4, uma área de 32 centímetros. O que eu preciso fazer? Ele quer que a gente construa, que a gente mostre outros retângulos cujas medidas são diferentes a essas duas, 8 e 4, mas que dê área igual. Então, o que eu posso fazer? Vamos pensar, ó. A regra é área igual a comprimento vezes largura. Eu já sei que a área tem que dar 32. Vamos determinar o comprimento em um valor. Vamos fixar o comprimento que tem que ser 6. Eu quero que o meu novo retângulo tenha comprimento 6. Qual que é a largura para que a área dê 32? Montei aqui, ó, uma equaçãozinha simples. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou pegar o L e isolar num lado da igualdade. Eu passo 6 dividindo, vai ficar assim, ó, vou fazer aqui na frente que fica melhor. 32 dividido por 6, esse é o valor de L. Vamos fazer aqui na minha calculadora, quanto que dá 32 dividido por 6. 32 dividido por 6. Vai dar 5,333. Deu uma dízima. Então, essa é uma nova situação em que as dimensões não são as dadas no enunciado inicialmente, são outras, e que a área daria 32. Se eu fixar o comprimento em 6 e colocar a largura em aproximadamente 5,33, o que vai acontecer? A área vai dar aproximadamente 32 centímetros. Bom, pessoal, aí tem uma confusão que vem na sequência, que é o seguinte: nós estávamos no exercício 1.3. A apostila de vocês está com uma falha, ela pulou 1.4. Só foi um erro da impressão. Não tá faltando o exercício, só faltou, só não foi colocado o exercício correto aqui, a sequência correta. Aí na apostila tá 1.5, então para não dar confusão na cabeça de vocês, eu prossegui com 1.5. Vou ler o exercício que tá lá no material e aí na apostila de vocês, pra gente poder entender o que tem que ser feito. A
A professora de matemática do 8º ano, ao abordar o conceito de área de figuras planas, apresentou aos estudantes um painel com formas geométricas para que analisássemos e determinassem a área ocupada pela figura ABCD, representada no interior do quadrado. Após a análise, estes estudantes apresentaram a área da figura ABCD, sabendo-se que, agora vem as coisas importantes, sabendo-se que B é ponto médio do segmento AE e C é ponto médio do segmento EF, qual foi a área encontrada pelos estudantes? Então, vamos ver, ó. Como que a gente pode fazer para encontrar a área desse trecho aqui que eu estou pintando, sabendo que este quadradinho aqui, ele tem as seguintes dimensões, 25 por 25. O que eu tenho que fazer? Vou levar em consideração o que foi dito que este ponto aqui, ele é ponto médio, e este ponto aqui é ponto médio. O que significa ser ponto médio? Significa dividir ao meio, e quer dizer, então, que aqui, ó, eu tenho 12,5, porque a metade de 25 é 12,5, tanto para cá quanto para cá. E a mesma coisa do lado de cá, 12,5 para cima e 12,5 para baixo. Essa figura que tá aí, ó, na tela, ela é o quê? Ah, ela é um trapézio. Não é um trapézio. Por quê? Para ser trapézio tem que ter dois lados paralelos, opostos. E tem? Não tem. Então, não é trapézio. Ai, professor, então se não é trapézio, como que eu vou fazer para encontrar a área dessa figura? Dica, eu vou dar uma voltinha para chegar na área da figura que o exercício pediu. Que é o seguinte, pensa comigo. Eu sei que a área dessa figura toda aqui, ó, que é o quadrado, é lado vezes lado, que no caso é 25 vezes 25. Se eu descontar a área dessa figura aqui, ó, que eu vou chamar de 1, e a área dessa figura aqui, que eu vou chamar de 2, eu vou sobrar aqui, nessa conta, só o que eu tenho aqui, ó, pintado de vermelho, certo? Então, o primeiro passo é descobrir qual que é a área da figura 1 e qual que é a área da figura 2. As duas figuras são triângulos, então, a área da figura 1, que é um triângulo. Bom, então, vamos fazer isso. Vamos calcular a área do triângulo 1. Bom, a área de qualquer triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Tá fácil, então. A base aqui é 12,5. A altura é a distância daqui até aqui, que é 25, dividido por 2. Então, a área 1 vai ser 12,5 vezes 25, que dá 312,5, vamos dividir por 2. Vamos dividir por 2, que dá 156,25. Agora, a área do meu triângulo 2 é o quê? A base é 12,5 e a altura também é 12,5. Então, 12,5 vezes 12,5, depois eu vou dividir por 2. Vamos ver quanto que vai dar. Dá... Não. Doze e meio vezes 12,5 dá 156,25. Agora, eu divido por 2. Dá 78,100. Não vai caber, vou fazer aqui embaixo. Área 2, 78,125. Muito bem. O que eu tenho que fazer agora? Ah, professora, já resolvemos? Não, não resolvemos ainda.
Eu encontrei a área do triângulo 1 e a área do triângulo 2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a área do quadrado, vou colocar a área do quadrado, que é quadrado, e dessa área eu desconto esses dois valores que eu encontrei. Vamos então calcular a área do quadrado. 25 vezes 25, que é lado vezes lado, né? 25 vezes 25 dá 625. Agora, vamos colocar lá, área vermelho. Eu vou colocar os 625 e vou descontar todos os outros valores que eu encontrei anteriormente, 78,125. E vou achar a área final, vamos lá. 625, vamos descontar 156,25 e vamos descontar 78,125 e a gente chega aqui a 390,625. Bom, vamos fazer o último exercício dessa situação de aprendizagem. Vou ler, tá lá no material, então acompanhem, por favor. O dono de uma academia, em comemoração ao aniversário do estabelecimento, pretende distribuir a cada um de seus frequentadores toalhas de mão de 22 centímetros de largura por 30 centímetros de comprimento. Sabendo que em cada toalha será estampada de forma centralizada a logomarca da academia, cujas dimensões são 12 centímetros por 20 de comprimento. Então, 12 de largura por 20 de comprimento. Determine a porcentagem que essa estampa ocupará da área total. Bom, o que eu vou fazer? Pelo enunciado, eu vejo que a logomarca que vai ser colocada centralizada, ela é também um retângulo. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou calcular a área da toalha. Muito fácil. É o quê? É um retângulo, então é comprimento vezes largura. 30 vezes 22. 30 vezes 22 dá 0,66. 660 centímetros quadrados. Essa é a área da toalha. Agora, vamos fazer a área da logo da academia, que é o quê? Comprimento, que é 20, vezes a largura, que é 12. 20 vezes 12 dá 240 centímetros quadrados. O que eu vou fazer agora? Eu posso fazer regra de 3. Vou fazer como regra de 3, que eu sei que vocês são uma turma que curtem regra de 3. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, 660 centímetros corresponde a 100%, ou seja, a área total da toalha. Eu vou usar 240 centímetros quadrados com a estampa. Quanto será que eu vou usar? Menos área, menos porcentagem. Regra de 3, grandeza diretamente proporcional. Regra de 3, resolvo dessa forma, cruzando ali. Então, vai ficar 660 vezes x, deixa eu abaixar um pouco a câmera, vai ficar 660x igual 240 vezes 100, que dá 24.000. Vamos passar o x, o 660 dividindo, vai ficar 24.000 dividido por 660. Podemos cortar esses dois zeros para facilitar. Vai ficar 36%. Certo? Feito isso, pessoal, a gente resolveu os exercícios de exemplo da apostila referente a cálculo de área. Isso é aproximado, viu, pessoal? O valor aqui não dá exato. De cálculo de área de figuras planas, no caso específico de
polígonos, especialmente quadriláteros, que tem 4 lados, tá? Para isso, com isso, aliás, vocês conseguem resolver os exercícios dessa semana, tá? Um abraço, até mais!